O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava no templo sob o pórtico de Salomão. Então os judeus rodearam-no e disseram: até quando nos vais trazer em suspenso? Se és o Messias, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só. Palavra da salvação. A perseguição que caiu sobre a Igreja nascente, depois do martírio de Santo Estevão, foi certamente um momento doloroso para os cristãos, sobretudo para os que estavam em Jerusalém. Mas Deus, que escreve direito por linhas tortas, vai fazer com que este facto, este acontecimento, acabe por acelerar a ampliação das fronteiras da missão. Os cristãos que fogem à perseguição vão começar a anunciar o Evangelho. No começo dirigiam-se só aos judeus que viviam fora da Palestina, mas na leitura que nós hoje acabamos de fazer, de escutar, de proclamar, vemos como eles começam a dirigir-se aos que não eram judeus. Começaram a falar àqueles que eram gregos ou que estavam sob a influência da civilização grega. Quando a Igreja de Jerusalém soube do sucesso que estavam a ter os que anunciavam, os cristãos que anunciavam a boa nova de Jesus em Antioquia, enviaram Barnabé para confirmar na fé os novos cristãos. E reparem o que é que a palavra de Deus nos diz. Quando Barnabé chegou e viu a ação da graça de Deus. Nós, se calhar, íamos fixar no êxito, no sucesso dos pregadores, dos anunciadores. Deus diz-nos, se há sucesso, deve-se à ação da graça de Deus. E hoje continua a ser também assim. É com a força de Deus, é com a graça de Deus, é com a ação do Espírito Santo que a Igreja, que cada um de nós, que somos Igreja, damos a conhecer Jesus. O Papa, agora Santo Paulo VI, escreveu isto. A alma da evangelização, do anúncio do Evangelho, é o Espírito Santo. E São João Paulo II escreveu: o protagonista, o ator principal da missão é o Espírito Santo. É importante, meus irmãos, que na nossa vida de cristãos, de igreja que somos,
tenhamos esta consciência de que se não for a graça de Deus, se não for a ação do Espírito Santo, tudo aquilo que nós fazemos para anunciar o reino de Deus, para anunciar a boa nova do Evangelho, não daria frutos de vida eterna. Porque o próprio Jesus nos disse: sem mim nada podeis fazer. Viver com esta consciência, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo que toca os corações e os abre à fé em Jesus, leva-nos a ser humildes, a não ser pretensiosos, a não querer mostrar as nossas capacidades aos outros. Porque quem faz, evidentemente com a nossa colaboração, quem realiza é Deus, é a graça de Deus. É muito importante nós aprendermos isto com a Igreja nascente. Barnabé viu a ação da graça de Deus. E quando vi a ação da graça de Deus, podia ter querido tomar o protagonismo, uma vez que ele era enviado da Igreja de Jerusalém, homem reconhecido pela sua bondade, por ser um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Não. Era um ambiente grego. Paulo, que era de Tarso, conhecia bem melhor o ambiente grego, e Barnabé vai buscar Saulo. A missão não é um feudo particular. Qualquer que seja a missão concreta que me seja confiada na Igreja e pela Igreja, e a Igreja fala em nome do Senhor, não é a minha missão, é a missão da Igreja e, em última análise, é a missão do Senhor. E por isso, a missão devemos vivê-la sempre em comunhão com os outros irmãos, em comunhão com a Igreja. Uma dupla comunhão precisamos de cultivar para realmente sermos luz do mundo e sal da terra. Primeira comunhão, a comunhão com o Senhor Jesus, porque se não estamos unidos a Ele, passamos-nos a nós mesmos e teríamos que passá-lo a Ele, aos nossos irmãos. E a comunhão com a Igreja, com os outros, e por isso o sentido de trabalhar de mãos dadas, juntos, na missão, sem querer assumir protagonismos que não hão de ser nunca os nossos, mas os de Deus, os do Espírito Santo. No Evangelho, nós vemos como os judeus, sobretudo as autoridades religiosas de Israel, tiveram imensa dificuldade em reconhecer Jesus como o Messias de Deus. Estavam fechados, presunçosamente fechados na sua sabedoria acerca de Deus. E essa presunção orgulhosa fecha o coração a qualquer ser humano. Jesus diz isto de outra maneira. Vós não vedes que eu sou o Messias de Deus? Não vedes que as obras que eu faço são obras que faço em nome do Pai do céu? Portanto, com o poder de Deus? Não vedes isso porque não sois das minhas ovelhas. A dificuldade em reconhecer Jesus, em ver Jesus como o Salvador, como o Messias de Deus, como Deus com Deus, eu e o Pai somos um só. Não pode falar mais claro. É uma dificuldade que vem ao longo dos séculos. Hoje a Igreja celebra um santo que é doutor, Santo Atanásio, nasceu no finalzinho mesmo do século III, viveu até o 1373, século IV, para precisamente, ele é doutor porque escreveu obras importantes defendendo a divindade de Jesus. Naquele então, entre os cristãos, tinha alastrado uma heresia que negava a divindade de Jesus, o arianismo. Aqueles que são das ovelhas, aqueles que pertencem verdadeiramente ao rebanho, escutam a voz do pastor.
E se o pastor diz, eu e o Pai somos um só, as suas ovelhas conhecem a sua voz e seguem-no. Não se deixam levar por outras vozes. Conhecem a voz daquele que é o bom pastor. E nós hoje somos tentados a seguir muitas vozes. No nosso mundo há muitas vozes. Umas que negam Deus, outras que dizem coisas de Deus, mas às vezes o que dizem é muito pouco, se compararmos com aquilo que o próprio Deus, porque Jesus é Deus, nos diz. Se conhecemos a voz do bom pastor, somos verdadeiramente suas ovelhas. Não basta dizer que eu sou cristão. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso conhecer a sua voz e seguir a sua voz. Saber distinguir as 1001 vozes que existem no nosso mundo da voz daquele que é o Salvador, o Messias de Deus, o bom pastor que deu a vida para que tenhamos vida e vida em abundância. Conhecer a voz e seguir. Seguir o bom pastor significa ir por onde ele nos leva, andar pelos caminhos de Deus. E como é que eu sei que ando pelos caminhos de Deus? Pondo em prática a sua palavra. Porque ele disse, e diz ao longo de toda a Bíblia, quais são os caminhos de Deus. E, portanto, eu dizer, eu acredito em Jesus, eu sou dos seus, e não pôr em prática a sua palavra, verdadeiramente, eu não sou dos seus. Porque se eu fosse dos seus, verdadeiramente de coração, eu poria em prática a sua palavra. Eu ouviria a sua voz e seguiria a sua voz. Seguiria o caminho que ele me indica, como caminho de vida, porque ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Meus irmãos, peçamos todos ao Senhor a graça, não só de ouvir a voz do bom pastor, mas de o seguir. E seguimos-lo na medida em que pomos em prática a sua palavra. Ele disse de outra maneira, permanecei no meu amor, permanecereis no meu amor, se cumprirdes os meus mandamentos. Porque é próprio de quem ama querer agradar ao ser amado. E se o agrado dele é aquele, então eu quero o que ele quer. O meu agrado é fazer o que agrada a Jesus. E o que é que agrada a Jesus? Que eu tenha vida e vida em abundância. E porque lhe agrada é que ele me diz, vai por aqui e não por ali. Então que o Senhor nos conceda a bênção e a graça de verdadeiramente acreditarmos, sermos verdadeiramente seus discípulos missionários.